Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo, diretamente do nosso Instagram, mais um Sebrace Convida. Isso aí, vamos retomar a live que a gente iniciou na semana passada com a Isa. A gente teve alguns problemas técnicos, tivemos que interromper a live, mas hoje está tudo certo. Então, como de praxe, vamos iniciar esse primeiro minuto aí, esperando o pessoal entrar. E aí eu já faço uma introdução inicial e a gente já chama a Isa para continuar o nosso bate-papo. Vamos ver quem está entrando aí. Ó, já vi que a Isa entrou. Isa, aguarda um minutinho aí, só esperar o pessoal entrar aqui na live e eu já te chamo, tá? Já te aceito aí. Isso aí. Matheus, Débora, Karine. Pessoal entrando aí na live. Fernando. Isso aí, pessoal. Vamos chegando aí. Aguardando um pouquinho. Aguardando o Instagram notificar o pessoal. O Instagram vai notificando todo mundo. O pessoal vai chegando, vai entrando. É isso aí. Hoje vai, Fernando. Hoje vai. Tudo certo. Então é isso. Vou aproveitar então para colocar aqui também o tema da nossa live, né? Vou botar aqui o tema da live e vou fixar o comentário. Vamos lá. Fixar o comentário. Cadê? Não foi, não fixou. Fixar o comentário. Cadê, gente? Fixa aí o comentário, vai. Ué, gente, o comentário não tá querendo fixar esse negócio. Xiii, não fixou. Não fixou o comentário. Vou tentar de novo aqui. Fixar agora o comentário. Ah, agora foi. Agora fixou. Bem, já foi o primeiro minuto inicial. Vou fazer uma breve introdução aqui e a gente já vou chamar a Isa, tá? Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, diretamente do nosso Instagram, mais um Sebrace Convida. O meu nome é Nilson Viana, eu faço parte do time de consultoria técnica da Sebrace e hoje o nosso bate-papo vai ser com a Isa Valadão. Foi um bate-papo que a gente começou na semana passada, a gente teve alguns probleminhas técnicos e aí a gente convidou ela de novo e ela gentilmente aceitou para a gente refazer essa live aqui. Então, sem muitas delongas, deixa eu ver aqui. Isa, você já fez a solicitação? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se você já fez, se você não fez, faça por favor. Faça por favor. Cadê aqui, gente? Rapaz, hoje eu tô meio... Deixa eu ver aqui se eu acho a Isa. Nossa, esse comentário tá subindo toda hora. Vamos ver. Foi. Guardando a Isa. Vamos ver se ela entra aí. Opa! Foi! Agora sim! Agora Oi, Isa, boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Vou bem, e você? Como é que tá aí? Muito bem. Melhor agora. Hoje tudo certo, né? Semana passada a gente teve um probleminha, mas hoje tudo certo, tudo resolvido. Isa, antes de mais nada, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite aí pela segunda vez. Semana passada não deu. E quero agradecer a tua participação aqui
E vamos trazer aí conteúdo pro pessoal. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu tô vendo que eu tô descabelada. Imagina, ó, estar aqui com a Sebrace, falar com vocês é para mim uma honra. Então é um prazer estar aqui. Pode chamar quantas vezes for, a gente ajusta as agendas e pode contar comigo sempre. E o que aconteceu semana passada não foge do nosso alcance, do nosso controle. Exatamente. Né? Então não tem nem o que fazer. Exatamente, não tem. E assim, a gente agora que tá numa rotina de reunião online toda hora e tal, sabe, tá tudo sempre dá certo. Quando chega na hora, quando não tem que dar, enfim, era pra ser hoje. Era pra ser hoje. Pois é. Então vamos hoje. E é isso aí. Tô super animada. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente começar aqui o bate-papo, queria avisar para vocês aí, quem quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, vão colocando aqui nos comentários. E no final a gente vai a gente vai responder essas perguntas. Tem aqui no próprio Instagram também, tem a caixinha aqui de perguntas. Se quiserem usar a caixinha de pergunta, pode usar, a gente olha. Ou então pode ser direto no comentário. Onde vocês acharem melhor, vocês podem fazer na pergunta. E no final do nosso bate-papo a gente vai procurar responder todas essas perguntas aí. Tá bom? Isa, antes da gente começar o tema da nossa live, que é sistemas construtivos e o papel do vidro, né, em cada um deles, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de você, o que você faz e tal. Então a palavra é sua. Valeu, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu sempre fico na dúvida esse horário, se é boa noite, se é boa tarde. Então, boa tarde, boa noite. Eu sou engenheira civil, sou professora universitária, sou mãe, sou esposa, tenho uma construtora hoje no sul do estado do Rio de Janeiro, no sul fluminense do estado do Rio de Janeiro, então atuo com obras também. Mas o que eu gosto mesmo é ser professora. Eu descobri que a internet é uma grande sala de aula, então eu acabo passando conteúdo através do YouTube, através aqui do Instagram, e sou consultora do programa É de Casa da Rede Globo. Quando se fala de construção, eu estou ali falando, dando umas dicas para a galera, e essa sou eu. Que legal, que legal. Você falou que é professora. Eu acredito que você agora esteja dando aula à distância, né? Online. Ou já está presencial? Como é que tá? Tudo online. Já tinha feito isso antes ou não? Fora as redes sociais, né? Instagram e YouTube, não. Né? Aula mesmo não, primeira vez. A plataforma é totalmente diferente. Eu tô estudando. Essas últimas semanas até estive um pouco ausente das redes, exatamente porque não é só estudar a plataforma, né? As aulas da UF começam na semana que vem, e aí as nossas aulas, os conteúdos que eu já conheço, já sei passar falando, eu tive que colocar tudo de forma digital, mas não é só um negocinho corrido, né? Os alunos não vão ficar comigo 4 horas semanais. A gente diminuiu isso para menos da metade, e aí tivemos que desenvolver habilidades, aprender outros recursos para passar as atividades de forma diferente, não ficar só no falar. Inclusive, a live de hoje vai ser uma das atividades que a gente chama de atividades assíncronas, que são as atividades postadas, que eu vou dar para os meus alunos daqui a umas 5 semanas, mais ou menos. Porque eu dou uma disciplina chamada Materiais Sustentáveis. Exatamente um pouco o que a gente vai falar hoje. E aí essa atividade, essa live já é uma atividade deles. Então, já viu, né? Olha a responsa. Legal, todo mundo se adaptando, é isso aí. Eu também nunca tinha feito live na minha vida, eu tô aqui, ó. Mas isso que eu ia falar, já fez um montão. Então, assim, outra lembrança pro pessoal aí, já é minha 4ª live que eu tô fazendo aqui, mas já é a 22ª da Sebrace. Então, assim, a gente já fez muita live, muito tema legal. Então, o pessoal que está assistindo aí, que não viu as outras lives, também pode ir lá no nosso IGTV e assistir as outras lives também. Tem bastante conteúdo legal lá. A gente já falou sobre diversos temas. Agora... Aqui a Patrícia tá falando que ama meu curso lá do YouTube. Porque eu tô fazendo uma prévia desse curso da UF lá no YouTube. Então, é a última aula. Então, o pessoal fica de olho, fica ligado aí. Obrigada, Patrícia. Gosto de ver esse retorno deles, é muito legal. Legal, muito bom.
Bem, Isa, o nosso assunto hoje aqui é sistemas construtivos, né? E a minha primeira pergunta para você, eu sei que você é uma influenciadora, uma professora, você entende bastante sobre sistemas construtivos. E minha primeira pergunta para você é: como você entrou nesse mundo de sistemas construtivos? O que te levou a esse universo? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Legal. Então, eu gosto muito dos materiais de construção, uma coisa que sempre me chamou atenção. Eu acabei meu curso de engenharia civil há quase 20 anos atrás. Depois eu entrei na carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado. E quando eu fui fazer o pós-doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar com materiais e resíduos. Me aproximei muito da sustentabilidade desses materiais, né? Então, assim, o setor da construção civil é o setor que mais polui o mundo. Não é só Brasil, é Brasil e mundo. Porque a gente extrai muita matéria-prima, a gente tem muita emissão de gases para a atmosfera, a gente gera muito resíduos sólidos, líquidos também, os efluentes, enfim, a gente bagunça o coreto. Então eu fiquei pensando assim, como que eu sempre gostei da sustentabilidade... O vidro não, o vidro é 100% reciclado. Mas a galera vai ficar aí até o final que a gente vai falar isso. E aí, assim, eu comecei a ver que tinham situações, elementos construtivos que impactam menos, né, do que outros. E que a maneira de fabricar também levava isso em consideração. E aí eu falei, poxa, mas esses materiais, tem material que eu só uso em determinado sistema construtivo, né? Eu consigo avaliar se esses sistemas construtivos, eles conseguem conversar, qual é a relação entre eles, o que eles fazem. Isso aconteceu, acho que lá para 2012, 2013, que foi a hora que eu realmente fui para essa área dos sistemas construtivos e os elementos construtivos, né? Como os tijolos, como a argamassa, ver o que dava para ser feito. E muitas empresas ao redor do mundo já se preocupam com isso também. Isso não é uma coisa da ISA de se preocupar, né? Mas foi quando eu tive esse despertar. E aí eu consigo colocar isso para os futuros engenheiros, porque a grade curricular das engenharias hoje, ela não fala dos elementos alternativos ou da sustentabilidade. Então... Ainda não. Ainda não, né? Essa é minha luta. Legal. E dentro desses sistemas construtivos que você falou aí, quais são? Quais são os mais usados? Qual a diferença entre eles? Como é que você divide esses sistemas construtivos? Então, eu divido basicamente em duas partes, né? A construção de alvenaria, que é a construção mais tradicional, aquela que usa bloco, tijolo, e a construção a seco, que é uma construção com uma presença de tecnologia maior e com uma assertividade maior em função da presença dessa tecnologia, né? A alvenaria é o sistema construtivo mais usado no Brasil, né? Isso tem relação com outro índice, isso é dado estatístico confirmado, não é coisa da minha cabeça. Um outro dado que é o seguinte: mais da metade das construções são feitas sem presença de profissional, né, do engenheiro, do arquiteto, porque e aí a gente consegue entender o porquê da alvenaria, porque ela é que está disponível no material de construção. Você não chega no material de construção, você não pede um elemento construtivo de construção a seco, né? Ainda não é assim, espero que um dia seja. E então, essa alvenaria que coloca um bloco sobre outro, ela depende, tá? Tem hoje blocos mais racionalizados, eu até falo bastante isso no meu curso, aqui no Instagram. A alvenaria... Eu vi no seu canal. Viu? Oba! Eu vi. A alvenaria com função estrutural, ela é melhor, ela é mais bem feita, sabe? E tem certificação, tem selo, tem associação que melhora a qualidade dessa alvenaria. Mas ela precisa ainda ser colocada bloco a bloco, e isso toma muito tempo. E depende um pouco, né? Bastante da mão de obra, da qualidade dessa mão de obra. Se a mão de obra não tiver cuidado, a parede vai ficar torta,
né? Você já deve ter visto alguma parede torta, que você olha, tem um calombo na parede, ou então que não Sim. faz o esquadro, né? Para fazer de conta que isso aqui é uma planta baixa, né? Uma parede e outra parede aqui. Então, o esquadro é fazer o 90 graus. Às vezes não sai bem feito, aí na hora que você vai assentar um piso, um porcelanato, você vê, né, esses erros de construção, enfim. A construção a seco... Conforme você vai colocando o piso a linha do piso vai abrindo, assim, né? Porque a parede está torta. Exatamente. A construção que tem a tecnologia envolvida, a construção a seco, ela já chega meio que, eu gosto de falar pré-pronta, né? Ela já vem, os perfis já vêm fabricados, né? E chegam só para serem montados. Então, a parte estrutural é uma montagem. E isso favorece um monte de coisas. Limpeza no canteiro, organização, aceleração, a tal da celeridade, né, da construção, o pessoal gosta de falar esse termo. A construção a seco, eu consigo entregar uma obra 1/3 do tempo de uma construção de alvenaria, às vezes até menos, sabe? Então, olha, isso é muito interessante. E a qualidade, ela fica mais assertiva, fica mais no controle do construtor, né? Menos no controle da mão de obra. Da mão de obra, né? Mas e essa mão de obra é fácil? Hoje em dia você tem facilidade? Você tem profissionais qualificados para isso? Temos profissionais qualificados. Em quantidade para atender Brasil? Não. Ainda não, né? Na mesma quantidade que eu tenho pedreiro para assentar uma parede? Não. Porém, a gente precisa fazer uma reflexão que é o seguinte: a pessoa vai ajudar uma vez numa obra, colocou um bloco sobre o outro, já fala que é pedreiro. Então, não tem um acompanhamento de estudo, uma melhoria na qualificação dessa mão de obra, né? Então, a gente tem uma mão de obra sem qualificação. A maior parte, mais da metade da mão de obra disponível hoje, que se diz pedreiro, que se diz pintor, o Pintarte Rio está aqui, que não me deixa mentir, se diz profissional e, na verdade, não é. Não é, dá problema, enfim. Quando eu venho para uma construção que eu tenho a tecnologia mais presente, que eu tenho essa assertividade, o cara lá, ele não vai poder deixar a conta do mal feito por conta do material. O material estava com problema. Não vai ter isso. Ajuda. Não tem... Pode falar. Pode falar. Não, ajuda nisso, né? Na melhora da qualidade. Entendi. Isa, e vamos lá, agora entrando um pouco mais no nosso meio, que é o vidro. O vidro. Como é que você acha que o vidro se encaixa em cada um desses sistemas? Tem alguma diferença de aplicação entre um sistema e outro? Tem alguma facilidade? Como é que você vê a presença do vidro nesses sistemas construtivos? Tá. Primeira coisa que a gente precisa falar o vidro, ele se encaixa em todos os sistemas construtivos. É possível usá-lo em todos eles. É possível usar na construção a seco. E aí a construção a seco tem vários sistemas ali, vários elementos que podem ser usados. O vidro se encaixa com todos eles. E a alvenaria também se encaixa com vidro, né? O que depende é a esquadria, que a moldura do vidro, digamos assim, e a qualidade dessa moldura, né, em relação à parede que se subiu, seja de qualquer elemento, isso é que vai ter relevância. Porque se eu tenho uma parede torta, na hora que eu coloco uma esquadria que é reta, eu vou ter, imagina, eu tenho uma esquadria reta aqui e uma parede torta aqui. Então, eu vou ter aqui um espaço, em algum local aqui, eu vou ter um espaço maior do que em outra parte. E aí, eu dependo de outros elementos de vedação, como uma espuma expansiva, por exemplo, e aí tem várias coisas no mercado para solucionar esse problema, que tem na alvenaria, é quase que certo de existir, né, quando a gente tem esse sistema de alvenaria, porque a precisão, ela não é muito grande, né, desses elementos. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, mas o vidro, ele se comporta, ele conversa, ele pode ser colocado com todos os sistemas construtivos. Claro que quando a gente tem uma maior precisão, e aí por isso que eu levanto a bandeira do sistema de construção a seco,
porque a gente consegue ser mais assertivo no controle, tá? E ficando menos... Entendi. Eu gosto sempre de falar isso, que o mais sustentável é aquilo que você tem perto de você. Então, às vezes, eu quero usar um sistema de construção a seco, mas eu estou num local, numa cidade que não tem acesso. Isso acontece em muitas regiões do Brasil. Vamos contar com a alvenaria, mas vamos procurar a alvenaria que tenha certificação, a alvenaria que tenha um selo de qualidade, porque existe a associação ANICER, que é a Associação das Cerâmicas Vermelhas, ela tem um acompanhamento fantástico. Então, rola esse controle, inclusive pela internet, não precisa nem ficar ir pessoalmente, né? Então, a assertividade do encontro do vidro com esse elemento construtivo vai depender, então, dessa qualidade da construção. Legal. E o vidro é um material que ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é milimétrico, né? Então, ele precisa que tenha exatamente lá a medida certinha. Então, é muito comum você ver... Né? Na hora que eu tava falando, o pessoal foi subindo o coraçãozinho aqui, adorei. Então tem essa precisão do vidro e assim, muitas das vezes acontece isso que você falou, o cara faz lá o vão e na hora que vai colocar o vidro, o vão tá menor ou tá maior, aí tem que utilizar outros elementos para... Olha, eu postei, não sei se foi hoje ou se foi ontem, acho que foi ontem, eu postei uma partezinha de uma participação minha no É de Casa, depois o pessoal corre no meu perfil para ver, que o problema era exatamente um vão menor do que a esquadria. Que aí a janela não abria. O vão era menor. Menor. Aí eu não sei como, eu realmente não entendi o que aconteceu. Mas aí eles colocaram a esquadria e aí a janela não se abria, não abria toda. E aí não chegava naquele final da janela que tem um cuidado. O pessoal tá falando que foi ontem. Mário Veloso, que até a tá seguindo, também. E aí o que acontece? Na hora que você não fecha a janela toda, você fica com um vão maior aqui. Aí entra vento, entra poeira, entra friagem, entra calor, se você tiver com ar-condicionado. Barulho, Barulho, era exatamente a preocupação do rapaz. Então, passa o rapaz falando e a gente... qual a solução? Tem uma fita para isso hoje em dia, já existe. Olha só, a gente já tem materiais que existem para resolver o problema dos outros. Eu pensei até em falar uma outra palavra, mas não posso. Aonde tem problema, alguém vai lá e faz uma solução. É isso aí. Bem, aproveitando que você falou aí dessa diferença de vão, o que a gente vê hoje muito nas construções, tanto residencial quanto em construção comercial, né, são os grandes vãos envidraçados. Né? Aí é lindo, né? Edificação comercial já é de muito tempo, que você vê esses prédios todos contornados com pele de vidro e tal. Isso. Mas as edificações residenciais, tanto as casas quanto os edifícios, eles têm utilizado muitos vãos envidraçados, cada vez mais aumentando a área envidraçada, cada vez mais tendo essa integração. Eu queria que você falasse um pouco sobre grandes vãos dentro desses sistemas construtivos, entendeu? Se tem algum sistema construtivo que facilita a utilização de um grande vão, se tem algum... enfim, o que dá para falar sobre a utilização de grandes áreas envidraçadas dentro desses sistemas construtivos, trazendo também, vou aproveitar também para trazer o tema de sustentabilidade. Entendeu? O que ele ajuda, o que esse vão envidraçado pode ajudar também na questão da sustentabilidade. Então, vou responder em duas partes. Primeiro, os dois sistemas construtivos são capazes de ter grandes vãos. O que aumenta, por exemplo, quando a gente usa a alvenaria, o elemento estrutural que suporta o peso o quê? A coluna, que é o que fica em pé, e as vigas que ficam deitadas, né? Todas feitas de concreto armado. E aí, quanto maior o vão, maior precisa ser esses elementos de concreto. Então, significa que eles vão ficar mais gordinhos, digamos assim. E aí, às vezes, não tem compatibilidade com aquele espaço de vidro, porque fica muito diferente do vidro e a largura do concreto, né? Tanto para a coluna quanto para a viga. É possível, precisa só compatibilizar. Meus amigos arquitetos até fazem isso
de forma belíssima. Mas para facilitar, para ser mais fácil mesmo, e dar essa compatibilidade, os elementos estruturais metálicos, por exemplo, além deles darem já milimetricamente essa questão da assertividade com o vidro, eu consigo eles de forma mais esbelta, ou seja, mais fininho. Então, esses elementos, tanto colunas quanto vigas, eles conseguem conversar melhor com o vidro, tá? Então, funciona melhor com o elemento metálico, seja a estrutura metálica de um perfil mais pesado ou uma estrutura metálica que a gente chama de light steel frame. Qualquer um dos dois funciona melhor nesse caso. Isso é a primeira resposta. A segunda resposta, né? Essa questão da sustentabilidade presente. Quando a gente aumenta o vão, a gente aumenta a luz do sol, né? Aí, porque o vidro é transparente, o grande barato do vidro, a grande vantagem do vidro é essa transparência que une os espaços, né? E aí agora a gente tem a tendência arquitetônica de ter espaços com grandes vãos, espaços que unem muitas atividades dentro da casa, como cozinha. A gente não tem mais a copa, né? É a cozinha, aquela bancada e já vem uma sala, coisa assim. Tudo então, integrado, né? E aí, às vezes, essa cozinha já está integrada com uma área gourmet. Isso acontece tanto em casas, né, térreas, quanto em prédios também, né? As varandas que antes só tinham uma função, né? E hoje já virou já tem uma nova função. Uma extensão da sala. Exatamente. E aí o vidro, ele consegue unir isso, né? A gente hoje tem possibilidades de portas que se abrem, né? E deixa o vão realmente todo aberto para passagem. Se a pessoa não quiser, ela consegue deixar o vidro em todo esse vão, impedindo vento, chuva, mas não impedindo a claridade e a luz do sol. E aí a luz do sol, ela entra em várias situações. Olha, ela aquece, né? E isso é bom. O sol é um antibiótico natural. Então, mata micro-organismos nesse momento que a gente tem falado muito em saúde, em cuidado. Então, a entrada do sol nos ambientes ajuda a matar micro-organismos. Então, sim. Se eu aumento os vãos, eu estou aumentando essa entrada. Eu já me perdi, eu não lembro mais o que eu ia falar. Você está falando sobre a sustentabilidade, na parte de sustentabilidade. Aí eu falei da transparência, falei do aquecimento, e que mata os micróbios, eu acho que eu falei tudo. Aí, nessa questão da sustentabilidade, a gente ainda tem vidros, né, especiais, digamos assim, com elementos diferenciados que vão favorecer a filtração de raios do sol, né? Os raios, o VA e o VB, que são os vidros com proteção solar. A gente tem aqueles outros vidros que, se a pessoa quer agora transparente, depois sem transparência também tem, como ser o nome daquele vidro. Olha, isso aí tem aqueles negócios, então o pessoal usa. Então, o vidro, ele acaba tendo ele é multifuncional, né? E a sustentabilidade, que você já deu o spoiler, né? Que a sustentabilidade, ela tá ali exatamente, já primeiro de tudo, porque o vidro é o único elemento, sem medo de errar, o único elemento que é 100% reciclável e 100% pode ser reciclado, né? Então, ele é reciclável, ou seja, ele é reaproveitado em toda a sua totalidade e ele tem um ciclo infinito de reciclabilidade. Olha quantas palavras difíceis. Isso aí, exatamente. Ele pode ser reciclado várias vezes. Então, são duas coisas aí que as pessoas acham que é a mesma e não é. E o vidro tem essa que só pode ser reciclado uma vez só, né? Depois perde aquela... né? O plástico, por exemplo, tem plástico que pode ser reciclado, né? Ele tem um número finito dependendo da composição. Até as pessoas não sabem, mas nos plásticos, nas embalagens, a gente tem essa informação. Vem essas informações. Entendi. Se ele já é reciclado, se ele já foi reciclado, né? Então, o vidro tem essa grande vantagem. Vamos lá.
Eu queria só, continuando no assunto de grandes vãos aí, que você explicou a diferença entre os sistemas construtivos, e o que você falou também com relação de o vidro ser multifuncional, né? Então, o que eu acho legal do vidro para grandes vãos é que hoje você tem uma gama de vidros no mercado que hoje ele atende a qualquer região do país. Então, se você está no Nordeste, se você está no Sul, você vai ter um tipo de vidro diferente de acordo com a tua região, de acordo com o clima. Fantástico isso que você está falando. É importante. Então você tem, por exemplo, numa região que é muito quente e você quer ter essa integração de vidro, com essa integração com o ambiente externo usando o vidro, você tem que se preocupar com a proteção solar, que foi o que você falou, né? Tem que se preocupar com a proteção solar. Tem locais aqui no sul, por exemplo, eu estou aqui no sul, que são mais frios, região de serra, você quer que o calor entre, né? Cada vez mais. Isso, você quer que o calor entre, que ele fique ali dentro, te aqueça e tal. Então, você tem um outro tipo de vidro também para esse tipo de condição. Então, é legal que você tem os diferentes sistemas construtivos, você tem os diferentes sistemas construtivos e você também tem os diferentes tipos de vidro que te ajudam. Porque, às vezes, a pessoa acha que o vidro só está lá só para vedar, né? E não é. Aquele vidro, ele tem uma função térmica, ele tem uma função também estética, mas ele te ajuda demais, entendeu? Tem a questão da acústica também, que pega... auxilia em tudo, gente. Auxilia em tudo. Agora, a gente não falou da eficiência energética que o vidro pode favorecer, né? Exatamente. Então, por isso eu estou falando, se você está num local muito quente, você tem que escolher um vidro que ele permita a entrada da luz, para que você economize, por exemplo, uma luz artificial, você deixe o seu ambiente mais claro. Exato. A luz artificial, você permite a entrada da luz, mas você tem que bloquear a entrada do calor. Isso aí. Então, em ambientes mais quentes, você tem que usar um vidro de proteção solar que tenha um bloqueio de calor, mas que permita a entrada da luz, né? No ambiente mais frio, ou você usa um vidro um pouco mais transparente para deixar esse calor entrar, né? E que ele te aqueça ali dentro. Então, hoje no mercado você já encontra uma infinidade de vidro. A disponibilidade de vidro no mercado aumentou muito nos últimos anos, né? Você, sei lá, 20 anos atrás você tinha pouquíssimos tipos de vidro para escolher e hoje você tem uma gama muito grande de vidros e a tecnologia está cada vez trazendo vidros melhores para as construções de maneira geral. Assim como os sistemas construtivos estão evoluindo, tem que evoluir. Todo mundo evoluindo junto. Eu fico muito feliz de ver essa evolução na construção civil, porque todo mundo tem que morar, né? A gente precisa dessa proteção, né? Da nossa casinha de proteção. E aí ela vem evoluindo ao longo do tempo, né? Isso é muito legal. Legal. Bem, Isa, avançando aqui nas nossas perguntas, eu queria que você me dissesse qual é o melhor sistema construtivo para cada tipo de projeto. Como é que você consegue visualizar, pegar um projeto assim na planta e falar assim, para esse projeto aqui, de acordo com o que esse cliente quer, eu acho que é melhor esse sistema, ou então é melhor esse. Eu sei que você já falou um pouquinho aí com relação às regiões do país, se existe, não existe, mas seria bom a gente... Isso é uma coisa... assim, a se pensar, né? É claro que o ideal é que um projeto ele já nasça pensando no sistema construtivo que ele vai utilizar, né? Porque alguém perguntou aqui sobre limpeza em canteiro de obra, né? Quando que a gente consegue, qual é o sistema construtivo melhor? Então, se você planeja no projeto um tamanho que ele seja múltiplo do tamanho comum desses elementos no mercado, além de você pagar menos por isso, você vai desperdiçar menos coisas, digamos assim, de todos os elementos, né? Então, o projeto é legal ele pensar no sistema construtivo. Porém, não adianta sonhar com um sistema construtivo, com um produto, falando em sustentabilidade, tá, gente? Porque na engenharia tudo é possível. Não adianta sonhar com um sistema que está muito longe de você
que ele vai ter que ser transportado até a sua casa, vai emitir mais gases para a atmosfera, né, que ajudam lá no efeito estufa, que vai ter uma série de outras coisas que vêm agregados a isso, e que não é legal. Então, na sustentabilidade, a primeira coisa que a gente fala é: consuma aquilo que está mais próximo de você, né? Isso é a primeira coisa. Os materiais de construção, por si só, já não viajam tanto, porque nosso meio viário, né, de transporte, é o rodoviário, e ele é muito caro. Então, isso realmente encarece o preço do frete. Agora, a galera fazendo as compras pela internet, a gente está mais ligado com o preço do frete. Então, esse preço de frete, né, conforme... Eu já deixei de comprar. Eu já deixei de comprar por causa do frete. Mas antes a gente não via, e esse preço estava agregado dentro do valor final. Então, a gente não sabia disso, né? Como acontece nas lojas físicas. E aí, essa variação do preço de frete, eu gosto desse exemplo, ele está diretamente proporcional à variação de emissões de gases para a atmosfera ou as outras coisas agregadas contra a sustentabilidade por conta desse transporte. Então, quanto maior, mais caro fica. E aí, por isso que a gente precisa diminuir essa questão. Então, para qualquer projeto, a gente primeiro precisa saber o que tem na minha região, o que eu tenho na minha região, e aí usar esse sistema. Não adianta também ter o material e não ter o profissional. Às vezes tem o material de sistema construtivo, mas não tem profissional para executar essa obra de uma forma legal. Então, pense bem antes de fazer por conta disso. Acho que seria isso, legal, né? Legal. Bem, a gente já, quando a gente falou de grandes vãos, a gente falou um pouco da parte de conforto térmico, mas eu queria trazer de novo esse assunto, queria explorar um pouco mais, né? Uhum. A gente já falou um pouco dos vidros de proteção solar, que a gente tem uma gama hoje no mercado de vidros de proteção solar, né? E a Sebrae, inclusive, tem linhas de vidro de proteção solar específicas para cada mercado, tem para o mercado comercial. A gente tem uma linha específica para o mercado residencial, que é o Habitat, né? Adoro. E dentro do Habitat a gente tem diversos tipos de produto que trazem uma estética diferente, uma proteção diferente, uma transparência diferente, né? E eu queria que você comentasse um pouco mais a utilização desses vidros junto com trazendo um pouco do tema de obra sustentável. Como é que esse vidro pode te ajudar a fazer uma obra mais sustentável para você? Tá. Hoje a gente tem as certificações que até nos orientam e norteiam. Aí é mais no comercial do que no residencial, mas o residencial já tem também. Tem o selo azul da Caixa, tem até a própria certificação LEED já está para residência. E aí a gente precisa entender, identificar a região, né, igual você deu o exemplo dos tipos de vidros diferentes, e a assertividade, avaliar o que o cliente quer para a gente ter uma assertividade maior, né? Teve um boom do uso do vidro de maneira bem descontrolada, assim, cresceu muito com o avanço das esquadrias de PVC, né? Aumentou o uso do vidro, inclusive o tamanho dos vãos, por conta dessa tecnologia, né? E aí, quando a gente começa a usar mais vidro, a gente precisa entender o que eu quero, que foi o que você falou. Entrando mais calor, de repente vai ter... Entrando mais sol, de repente vai ter mais calor. Como é que vai ser essa eficiência? Eu vou conseguir... eu vou precisar bloquear a entrada desse calor? Ou é isso que eu quero? Mais ou menos isso, sabe? Sim, entendi. Então, o uso do Habitat, por exemplo, que é com a proteção contra os raios, isso ajuda não só na eficiência térmica, energética, na verdade, de melhor conforto, quanto também, por exemplo, no cuidado, na manutenção dos materiais. Se eu tenho uma quantidade de sol maior entrando, de raios entrando, eu vou ter que me preocupar com, por exemplo, a qualidade dos materiais que estão ali dentro, o porcelanato no chão, o tecido do sofá. E quando a gente tem essa proteção, isso ajuda.
Respondi? Sim, não, isso foi um bom comentário que você fez com relação à proteção UV, né, que é o que faz o desbotar aí o sofá, desbotar um tapete e tal. Então, o vidro auxilia muito nisso e as pessoas não sabem. Né? Não sabem. As pessoas não sabem. E isso também é bem legal, e hoje a gente percebe que com o aumento do vão e com essa integração maior, isso que a gente falou até no caso da sala se estender até a varanda, e aí a pessoa já coloca na varanda um sofá, uma mesa, então ela precisa de uma proteção contra as intempéries, né? Nessa varanda, e precisa também de uma proteção solar, porque senão não consegue ficar ali. Não tô te ouvindo. E o fone aqui deu. Calma aí. Melhorou. Melhorou? Uhum. Agora voltou. Melhorou. Tô te ouvindo, pode falar, pode continuar falando. Então tem essa, com essa integração, você tem que escolher um vidro melhor. Então o vidro passou a ter um peso maior nessa decisão. Você não tem só um material transparente, você precisa ter um material de proteção nesse local. Exatamente. Né? Sabe o que me perguntam bastante? Se eu aumentar a quantidade de vidro na construção, se vai aumentar o valor da construção. E aí tudo depende de qual sistema que é. O mais caro, porque tem tecnologia envolvida, tem materiais mais específicos, é o sistema de construção a seco, né? Como, por exemplo, aí a estrutura metálica. E a fachada de uma casa, que é onde a gente vai colocar mais vidro, é uma área que ela requer um cuidado maior. Então eu tenho que ter maior quantidade de elementos ali, eu preciso colocar uma placa de vedação, né, para fazer a parede mesmo, o fechamento, com uma espessura maior, eu tenho que fazer um tratamento de junta, que é o encontro das placas, de uma forma diferenciada. Na hora que eu balanceio valores, ficam bem próximos, sabia? Então, a minha resposta para um cliente é não tem variação. Se tiver uma coisa muito pequena, mas não tem. Então, isso é uma coisa legal para as pessoas, porque pesa no bolso. Hoje no Brasil, é chique ser verde. Então, virou moda sustentável, né? Muita gente fala que é sustentável e, na verdade, não é. O que pesa, no final das contas, é o bolso. Né? Chega um cliente, vários clientes para mim, né, da construtora ou de consultoria que eu faço, e fala, eu quero desse jeito, eu quero isso, quero aquilo outro, né, das coisas da sustentabilidade, mas são as primeiras coisas que são retiradas na hora que precisa fazer corte de orçamento. E o vidro não entra nesses cortes, né? Porque a gente consegue mostrar essa diferença. Isso é uma realidade que a gente precisa falar. Então não tem diferença. E uma coisa também que a gente costuma falar, principalmente um argumento que eu uso muito com o vidro, é que o caro hoje, ele se transforma barato com o tempo. Eu não sei se com sistemas construídos. A mesma coisa, por conta da manutenção, né? Na verdade, quando a gente leva em consideração o aumento da vida útil da estrutura, né? A diminuição da incidência de patologia. Patologia é os problemas que aparecem na construção, né? Então, quando a gente alia a facilidade de limpeza, a facilidade, é uma palavra que eu não consigo falar, a facilidade de manutenção, manutentabilidade, alguma coisa assim. Eu sempre me enrolo. Mas assim, a facilidade de manutenção, né? É o aumento da vida útil e a facilidade da manutenção do dia a dia. O vidro entra aí, né? Não tem... todo mundo sabe disso. Exatamente. Você dependendo do vidro que você escolha para a tua residência, você vai pagar barato no vidro, mas você vai pagar caro na conta de luz, porque você vai ter que... você não vai conseguir usar uma iluminação natural, você vai ter que fechar a cortina e acender a luz, você vai gastar mais ar-condicionado. Então, o caro hoje, ao longo do tempo, ele se paga e acaba se tornando mais barato, né?
Vamos lá, como é que tá nosso tempo aqui? A gente já tá com 45 minutos. Eu vou começar, eu acho que a gente já podia começar respondendo, porque eu vi que tiveram umas perguntas, né? A Carolina, vamos lá, então. A Carolina tá perguntando aqui, deixa eu responder essa última, que tem a ver com o que a gente tá falando agora. Ela perguntou assim, qual é a da Carolina? Pimenta Carolina. Deve ser Isa, né? Na hora da venda, você acha que sustentabilidade aumenta o valor de venda ou somente facilita essa venda, né? Se agrega valor, agrega. Igual eu falei, hoje é chique ser verde, né? Então você ter uma casa sustentável, por isso os selos. Selo é igual um pedigree, gente. Não tem negócio de cachorro custa mais caro quando você vai comprar que tem pedigree. É a mesma coisa. O selo de sustentabilidade, ele agrega valor ao imóvel, seja ele residencial, comercial. Isso é muito interessante que seja falado. E outra coisa, a presença do vidro nas fachadas também, você não perguntou, mas eu vou falar, também agrega valor final, porque a fachada, o povo é negócio de fachada, né? Gosta a primeira vista, ali, a tal da primeira impressão. Então, as fachadas hoje, elas têm um valor agregado maior, principalmente para venda, de quando tem maior presença de vidro, sabia? A gente podia fazer até uma pesquisa disso para virar um dado estatístico, porque eu tenho certeza disso que eu estou falando. Agora, quantos porcentos aí depende de uma série de fatores. O vidro, tem um amigo meu lá do Rio, que é o Zé Ricardo, que ele fala que o vidro é o vestido da noiva. Claro, sim, o vidro é o vestido da noiva. Ele é daqui do Rio, né? Ele fala que o vidro é o vestido da noiva. Bem, chegou uma pergunta aqui nessa caixinha de perguntas. Eu nunca usei ela, vamos usar junto. Vamos ver como é que faz aqui. Fácil. Você que tem acesso, eu não tenho. Só você apertar que ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Olha lá, vamos fazer. Olha... Sebrace Vidros, fala um pouco sobre vidros curvos para guarda-corpo. Legal. Então eu vou responder essa, Thaís. Pode responder, porque eu também não sei. Essa pergunta fica aí, como é que depois que tira? Como é que tira depois? Não sei. Pega outra, ou então aperta, acho que tem um xizinho aí, se eu não me engano. Tá. Então eu vou responder essa pergunta não consigo ver o nome dele aqui. Esqueci o nome dele aqui, tá? Tá aqui, ó. Bruneto Engenharia. Porque tá branco aqui, eu não tô conseguindo ler. Bruneto Engenharia. Vamos lá. Vidro curvos, o que ele é? Nada mais é do que um processo de têmpera que a gente faz no vidro e consegue fazer a curvatura desse vidro, né? Então, ele é um vidro temperado, que ele vai ser curvado de acordo com o ângulo que a construção desejar, e a instalação dele, a aplicação dele também varia de acordo com o sistema de fixação que você vai utilizar. Você pode utilizar um vidro curvo engastado, você pode utilizar um vidro curvo encaixilhado, você pode usar colado, mas ele faz uma parte do processo, um dos processos que o vidro pode receber. O vidro pode ser aplicado monolítico, o vidro pode ser aplicado laminado, o vidro pode ser aplicado temperado, né? E o vidro também pode ser aplicado curvo. Então é mais um processo, mais um tipo de processamento que o vidro recebe e que dá muita beleza nas edificações. Tem muitos... Hoje estão se usando muito guarda-corpo de vidro, com vidro curvo, engastado, então você não tem praticamente moldura nenhuma, só aparece o vidro ali. E, inclusive, tem o melhor vidro para se fazer esse tipo de aplicação é o vidro extra clear, né? O vidro extra clear, ele é um vidro... todo vidro ele tem um leve tom esverdeado. Se você tiver uma mesa de vidro na sua casa, aí você vai ver que, se você olhar para a borda dela ali, você vê que ela é um pouco esverdeada, né? Então, ele dá esse tom um pouco verde. Então, você vai aumentando a espessura do vidro, ele vai ficando cada vez mais verde. No Extra Clear, você não tem esse esverdeado, ele é um vidro bem transparente, bem claro. E aí, quando você bota esse vidro bem claro num guarda-corpo curvo, ele fica um vidro sensacional, fica muito bonito. Aí, Obrigado pela pergunta. Dá para fazer essa curvatura com vidro temperado e laminado? Ou não? Dá para fazer. Você não sabe? É o quê? Por exemplo, a gente tem os vidros laminados e temperados. Essa curvatura... Sim. Aí é uma pergunta da Isa. Essa curvatura... não, muito boa. Muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta, que agrega até na pergunta do que foi feita aqui. Para guarda-corpo, esse vidro, obrigatoriamente, ele tem que ser laminado.
Então, para curvar o vidro, eu vou temperar o vidro e eu vou ter que laminar esse vidro, porque por conta de ser um guarda-corpo, ele tem que obrigatoriamente ser um laminado. Obrigado até pela sua lembrança aí. Ele vai ser um temperado laminado. Exatamente. Agora, gente, para quem não sabe o que é vidro laminado, é aquele que parece que tem uma películazinha. Na hora que quebra, ele fica preso, ele não se desmancha. É igual bem vidro de carro, né? Tá só pro pessoal. É o vidro para-brisa. É o vidro para-brisa. Isso. Tá? Exatamente. Até teve um negócio aqui. A outra pergunta aqui, mais ou menos isso. Vamos lá. Tem mais pergunta aí? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Nando Reis. O tempo de vida de uma construção a seco é diferente do sistema convencional? Depende. Lembra que eu falei que o sistema convencional... Veja bem. Vou falar assim, um sistema convencional bem feito, ele pode durar séculos. Né? Quem já teve oportunidade... Aqui no Brasil a gente não tem muitas construções de séculos, né? Não tem. Muita coisa, né? Vamos botar assim. A gente destruiu tudo. A gente destruiu tudo. Lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, cidade de Angra dos Reis, cidade de Salvador... A gente tem prédios de mais de 100 anos. Mas na Europa, a gente tem prédios de quase, de mais de 500 anos, 600 anos. Sim, tem. Né? De alvenaria, não existia o aço. Né? Então, depende da qualidade do material usado e principalmente da qualidade da mão de obra ali que fez esse serviço, tá? Se a gente falar assim, de tudo bem feito no mundo ideal, os dois duram mais, né? O aço, ele precisa também sofrer um tratamento, né? Que é o aço galvanizado. Se não for, ele acaba sofrendo ações das intempéries mesmo, né? Corrosão e tudo mais. Então, se ele for um aço tratado, ele também vai durar mais. Mas todo mundo acha que concreto dura para sempre. Não. Tudo precisa de manutenção. Manutenção. Então, na verdade, todos os sistemas vão precisar de uma certa manutenção. Tudo. Tem uma pergunta aqui da Karine também. Qual o sistema construtivo melhor para maior economia do lixo no canteiro de obra? Para gerar menos lixo. Aí, boa pergunta, hein? Em relação ao sistema construtivo, construção a seco gera menos lixo. Lembra? Os elementos eles chegam prontos. E aí é só o canteiro de obra vira aqui uma montagem, tá? Isso falando de uma forma bem geral. Mas até na construção tradicional, usando alvenaria, quando você opta por usar produtos que são 2 em 1, 3 em 1, às vezes a gente tem muito assim, argamassa que já vem com impermeabilizante, massa acrílica que já vem com impermeabilizante, tinta, às vezes eu consigo usar a tinta como tinta e impermeabilizante, um impermeabilizante que já vem com pigmentação. Quando eu dei só exemplo de impermeabilizante, mas tem outras coisas que não tem nada a ver com impermeabilização. Quando a gente tem a opção de usar elementos que são 2 em 1, 3 em 1, a gente está economizando etapas. Então, isso diminui a possibilidade de gastar de forma errada, comprar mais ou comprar menos, desperdiçar material, guardar a parte de armazenamento de material, que muitas vezes é feito de forma errada e acaba gerando resíduo antes mesmo desse material ser usado. Né? Então eu tenho um canteiro mais organizado, quando eu tenho isso eu tenho menos desperdício, menos geração de lixo. Lixo no caso é resíduo, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal minha, uma dúvida minha agora, a pergunta é minha. Faça! Uma coisa que eu sempre olhei em obra, assim, desde que eu era criança, assim, que eu olhava em obra, assim, eu via o cara ia lá, fazia a parede, embolsava tudo, depois ele ia lá e cortava tudo para colocar a tubulação. Ou seja, ele gerava muito lixo naquilo, porque primeiro você faz a parede todinha, depois você corta tudo para colocar a tubulação. Existe algum sistema construtivo que já impede isso? De gerar esse lixo? Muita coisa, inclusive a alvenaria, tá? A alvenaria, que a gente chama de alvenaria com função estrutural, olha lá o meu Instagram, aqui o meu Instagram, que depois tem umas fotos disso lá, vai botando lá para baixo. Que legal. Achar. A gente tem os blocos que tem uns espaços maiores, uns buracos maiores,
que dá para passar tubulação hidráulica, sanitária, parte elétrica, aí evita esse corte. Eu tenho pavor disso, mas muito pavor. E na construção a seco, os perfis eles já vêm até com os buraquinhos. Você não precisa ficar furando. Olha, que legal. Então ele já vem para poder passar. E a gente tem agora um sistema, não sei se você já ouviu falar, tem nada a ver com vidro. A tubulação PEX, que é a tubulação para hidráulica, para água quente, para água fria, que ela não precisa de curva. Ela é como se fosse a mangueira de jardim. Claro que uma mangueira mais forte, digamos assim, certo. Mas não precisa das conexões e a gente tem menos perda de carga, enfim. E aí eu consigo andar com ela dentro da parede de forma a não ter que quebrar. É muito legal. Tecnologia. Ah, que legal, que legal. Bem, tá faltando 4 minutos para terminar a nossa live e a gente não vai deixar o Instagram derrubar a gente. Não, de jeito nenhum o Instagram. Tem mais uma pergunta aqui relacionada a vidro. Como se faz um corte no vidro temperado? É possível cortar com diamante? Então eu vou responder essa rapidinho antes da gente finalizar. Não é possível. A têmpera é a última coisa que a gente faz no vidro. Depois que temperou o vidro, esse vidro não aceita mais nenhum tipo de corte. Você tem que cortar ele antes dele ser temperado. Tem que fazer toda a moldura dele, depois você joga para a têmpera, você cria resistência nesse vidro, para depois você instalar esse vidro. Planejamento, tá? Então, não projeto, é possível. Né? Foi a pergunta do Pintarte.rio. Isso, Bem, um amigo, já virou um amigo. É virtual, um amigo virtual. Legal. Sempre... Bem, Isa, falta 3 minutos para a gente encerrar, então eu queria mais uma vez te agradecer a presença aqui. Muito obrigado pelo bate-papo, foi ótimo. Eu amei. Pessoal que chegou no meio da live aí, essa live vai ficar gravada, tá? Depois é só lá no IGTV da Sebrace e vocês vão conseguir assistir a live inteira, tá bom? Isa, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Terceira vez, né? Vez. Tem uma live salva no meu perfil que eu vou colocar até lá no YouTube, no meu canal. Vou colocar acho que semana que vem. Para o pessoal acompanhar tudo. E depois eu vou pedir essa daqui para a Sebrace para eu colocar lá também. Eu queria, antes da gente dizer tchau, convidar o pessoal para ir lá no meu canal do YouTube, que eu estou finalizando o curso de materiais sustentáveis. A gente acaba a aula ao vivo na semana que vem, mas ele está ficando gravado. E a gente vai... A próxima aula, segunda-feira, é exatamente sobre vidro. Então, o pessoal quiser, às 19 horas. YouTube Isa Valadão. Isa com Z. Isa Valadão. É o meu nome, não dá para esquecer. Corre lá, aula ao vivo às 19 horas. Se tiver aqui conhecendo a aula, chega lá e fala: eu te vi lá na live com a Sebrace e tal. Tá? Legal, viu? Um beijo. Amei, viu, a participação. Um beijo, Isa. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí e até a próxima. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.